Pessoal, vamos dar continuidade sobre o assunto de conjuntos, né? A gente viu anteriormente o que era interseção de conjuntos, o que era união, o que era complementar de conjuntos. Agora a gente vai ver o número de elementos da reunião de conjuntos, da continuidade, né? Considere A o conjunto dos números ímpares de 0 a 10 e B o conjunto dos números primos de 0 a 10. Então, se o número de elementos de A, que é representado dessa forma aqui, pessoal, N de A, representa o número de elementos de A, temos. Então, está aqui o conjunto. O conjunto A é os números ímpares de 0 a 10. Então, A é formado por 1, 3, 5, 7 e 9. E o número de elementos dele é só a gente contar. O número de elementos de A é 1, 2, 3, 4, 5 elementos. Então, A contém 5 elementos. B é conjunto dos números primos de 0 a 10. Então, os números primos são 2, 3, 5 e 7. 4 elementos. Então, o número de elementos de B é 4. A união de A com B vai ser quem? Os elementos que têm em comum nos dois. Então, tem o 3, o 5, o 7. Então, a união não, desculpe, gente, a interseção, que são os elementos que têm em comum. Então, o número de elementos da interseção vai ser 3. E a união do conjunto A com o conjunto B vai ser a soma de todos, né? O 1, o 2, o 3, o 5, o 7 e o 9. Então, a gente tem 6 elementos. Então, o número de elementos da união vai ser 6. Observe que o número de elementos da união do conjunto A com o conjunto B é diferente da soma do total de A com o de B, tá vendo? Porque 4 com 5 dá 9, mas a união dos dois deu 6. Porá 3 elementos em comum no conjunto A e no conjunto B. A gente tem 3 elementos em comum, que é o 3, o 5 e o 7. Então, a gente vai utilizar, pessoal, uma fórmula. Essa fórmula aqui, ó, número de elementos da união de A com B vai ser igual ao número de elementos de A mais o número de elementos de B menos o número de elementos da interseção do conjunto A com o conjunto B. Ela é representada dessa fórmula aqui, ó, sabendo que A e B são conjuntos finitos. A união de A com B mais o número de elementos de A mais o de B menos a interseção. Quando a interseção for diferente do vazio. Então, vamos ver um exemplo a seguir. Vamos lá. A gente tem aqui, ó, nessa demonstração. Observe que o número de elementos de A inclui no número de elementos de A inter B. E o número de elementos de B também inclui na interseção de A com B. Observe, ó, representado pelo diagrama de Venn, ó, conjunto A e conjunto B. E aqui no meio é a interseção dos dois elementos, né? Vamos lá. Então, ó, nesse exemplo aqui, no lançamento de um dado perfeito, vamos ver de quantas maneiras diferentes podemos obter o número ímpar ou o número primo. Vamos lá. Então, a gente tem um conjunto dos números ímpares, dado por A, 1, 3, 5. Então, o número de elementos de A vai ser o quê? 3, né? Porque tem 3 elementos em A. E o conjunto dos números primos dado. Pronto, B. É 2, 3 e 5.
3 elementos também. Então, o número de elementos de B é 3. A interseção de A com B vai ser quem? Os elementos que têm em comum em A e em B. Então, observe. Quais são os elementos que estão em comum? É o 3 e o 5, né? Então, a interseção possui o quê? 2 elementos. Aí agora a gente vai encontrar o quê? A união. O número de elementos da união de A com B. Pela fórmula, né? Olha. Número de elementos de A mais os de B menos a interseção. Então, o número de elementos da união vai ser 3 mais 3, né, que são os elementos de A e de B, menos a interseção, que é 2 elementos. 3 mais 3, 6, menos 2, 4. Então, portanto, podemos obter o número ímpar ou um número primo de 4 maneiras diferentes. Resolvido esse exemplo. Vamos fazer outro exemplo aqui. Pronto, aqui, pessoal. Numa pesquisa com jovens, foram feitas as seguintes perguntas para responder-se sim ou não. Gostar de música, gostar de esportes. Responder o sim à primeira. A primeira pergunta responderam 90 jovens. E 70 responderam sim à segunda. 25 responderam sim ambas e 40 responderam não a ambas. Quantos jovens foram entrevistados? É um problema ótimo. Então vamos lá separar os dados da questão. A. Conjunto dos que gostam de música. Foram o quê? 90 jovens. Responderam sim. B. Conjunto dos que gostam de esportes. Responderam 70 sim. Vamos virar aqui. Então temos, A unida a B, conjunto dos que gostam de ambos. Foram o quê? Tanto os que gostam de música quanto os que gostam de esportes, né? Foram 25. E agora, o conjunto dos que só gostam de música. Então vai ser o quê? Vai ser os 90 que gostam de música menos o quê? A interseção. Tanto os que gostam de música como de esporte. Deu o quê? 65. B. Menos a interseção vai ser o quê? O conjunto dos que gostam só de esportes. Então vai ser os 70 menos o quê? A interseção, que é os 25. Fica 45. Portanto, o total de entrevistados vai ser o quê? Os 65, né? Tá aqui. Mais os 25. Mais 45, que são os que gostam de esportes. Mais o quê? Os 40 que não gostam de quê? De nenhum. Como a gente viu antes, que responderam não a ambas. Então, o total foram 175 entrevistados. E a gente tem essa outra forma, assim, o número de elementos da união, mais 40, que foram os que responderam não a ambas, vai ser da seguinte maneira. Vou fazer aqui na folha, que ainda fica melhor para vocês verem. Pronto. Número de elementos de A foram 90, né? Que é o que gostam de música. Aí, número de elementos de B é os que gostam só de esporte, que foram 70. E a interseção, né? Que são o que gosta de ambas, A inter B, foram 25. Então, a gente vai calcular a união dos elementos de A com os de B.
Número de elementos de A unido a B. Vai ser 90 mais 70 menos a interseção, que é 25. Pela fórmula, né? Por essa fórmula aqui, ó. O número de elementos de A unido a B é igual ao número de elementos de A mais o número de elementos de B menos o número de elementos da interseção de A inter B. Então, vamos lá. Número de elementos de A unido a B é igual a 90 mais 70 vai dar 160 menos 25. O número de elementos de A unido a B vai dar 135. Então, são o total de alunos que gostam tanto de esporte como de música, que foram entrevistados. Mas só que ele falou que 40 respondeu não, tanto a esporte como a música. Então, o total de pessoas que foram entrevistadas foi os 135 mais 40. Vai dar os 175 alunos. É mais um exemplo, né, pessoal? Sobre operações com conjuntos. Então, pessoal, dá para resolver alguns exercícios.